Vamos lá, como eu falei para vocês na aula passada, o Bootstrap ele funciona como um framework, tá? Um framework você tem toda a estrutura, já tem os módulos prontos, os componentes, e aí você consegue desenvolver um site com muito mais praticidade usando diretamente ele. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um site de notícias. Nós vamos utilizar, além do Bootstrap, nós vamos usar as fontes Awesome, que são fontes de ícones, e nós vamos utilizar também o fontes Google para colocar no nosso site. Basicamente isso. Além de estar usando o Bootstrap, nós vamos usar os componentes que eles possuem, tá? Então, vou mostrar de forma prática para vocês e vocês vão entender. Se quiserem fazer alguma anotação, fique à vontade, mas é bem tranquilo aqui para vocês. A primeira coisa que vocês precisam fazer quando começar um projeto, obviamente, é fazer o download do Bootstrap que vocês estão vendo na tela. Quando vocês fizerem download do Bootstrap, o que ele vem basicamente é uma pasta contendo ali toda essa informação. Vou baixar aqui, colocar na área de trabalho e descompactar para vocês, tá? O Bootstrap, e a partir daí a gente começa a fazer o nosso site, que eu vou chamar de notícias. Beleza? Dentro desse site notícias, o que nós temos são duas pastas, um com todos os arquivos CSS e o outro com todos os arquivos JavaScript. Ok? Quando eu vou fazer um projeto, eu preciso criar já os meus diretórios. O outro diretório que eu vou fazer aqui é o de imagens, onde vão ficar as minhas imagens, e uma pastinha para fontes, é onde eu coloco todas as fontes. Beleza? A partir daí eu abro a minha IDE e consigo colocar aqui o meu projeto, tá? Nesse projeto que eu tenho aqui, eu posso já escolher a pasta que eu vou trabalhar, notícias, e ele vai trazer para mim quais são as pastas que eu tenho. E aí eu começo fazendo a minha estrutura a partir de um arquivo que é o meu index. Eu vou escolher a pasta e vou salvar o meu arquivo index.html, beleza? Esse arquivo index.html que eu criei aqui, ó, eu já posso abrir ele para visualização, é onde vai ficar toda a minha estrutura, tá? E a partir daí eu começo a montar o meu HTML básico. O Sublime você coloca HTML, dá um tab e ele já traz essa estrutura básica para vocês. Nós vamos fazer o nosso site de notícias chamado Boca no Trombone. Beleza? A partir daqui você começa a fazer a indentação básica. Eu sempre coloco aqui o lang ptbr. Beleza? E a partir daí eu começo a montar o meu site. Professor, mas como eu coloco Bootstrap? Muito simples. Eu já estou acostumado, mas você que não sabe pode pegar a referência do próprio arquivo CSS que está aqui. O arquivo que você chama é esse aqui, ó. O Bootstrap, tá? Só o que tem só Bootstrap, a versão minificada, que é essa .min.css. Você acrescenta aqui o link para pasta CSS e o arquivo é bootstrap.min.css. Esse aqui é o meu arquivo que eu vou trabalhar. Mas além disso, eu preciso também ter o meu script, o JavaScript que vem aqui, tá? E para colocar o JavaScript, basta colocar o source, o src. O src está na pasta JS e o arquivo também você pode consultar daqui, ó. É esse cara aqui, ó, o bundle. Então o nome dele é bootstrap.bundle.min.js. Esse aqui, ó, é o terceiro. Pronto, eu já tenho uma estrutura padrão para começar um projeto usando o Bootstrap. Mas eu só posso usar porque eu baixei previamente aqui a minha pasta de CSS e o meu JavaScript. Ok? Tudo bem até aí? Beleza. A partir daí agora eu posso montar a minha estrutura. Mas para eu montar a minha estrutura eu preciso saber como é que vai ser meu site. E aí é onde eu faço um wireframe. Já ouviram falar em wireframe? O wireframe é como se fosse a planta de um prédio. A planta não vai dizer como aquele prédio vai ficar. O wireframe significa como o site vai ficar. Eu vou fazer aqui uma logo. Nesse lado eu vou colocar as redes sociais. Depois eu vou fazer um menu que vai de fora a fora. Esse meu menu vai ter os itens e vai ter uma busca nesse cantinho.
Depois eu vou fazer um slide aqui. Aqui eu vou colocar um accordion. E aí eu vou fazer ele em 3 colunas. Beleza? 3 colunas iguais aqui. Esse vai ser o meu site, o wireframe principal. Ok? Nessa parte de cima da imagem, eu vou colocar um card, ou seja, as imagens vão ficar aqui. E essas imagens, sempre que eu tiver no wireframe, elas são simbolizadas com esse X nos seus quadrados. Então, essa parte aqui são imagens. Ok? E essas linhas que vocês estão vendo aqui são conteúdos, tá? Que são colocados aqui. Então, se vocês veem algum local, um wireframe de um site, né? Um wireframe de um site, vocês vão ver nessa estrutura, aqui também é imagem, só que essa imagem aqui é um carrossel, ok? O carrossel ele é representado aqui pelos seus bullets, são aquelas bolinhas que ficam aqui, tá? Então isso aqui é um wireframe, é um desenho, uma planta de um site, e aí eu sigo ele no meu desenvolvimento. Como é que eu começo a montar o meu site? A partir do body, eu começo colocando aqui as divisões. Nós temos a primeira divisão, que vai ser a minha classe container. E a partir dela eu vou criando as minhas outras divisões. Eu vou começar com a row, aonde eu coloco, tá? As minhas classes de coluna. Coluna LG porque vai do tamanho largo até tamanho 12. Mas nesse caso aqui eu vou dividir a primeira parte em 8 e a segunda parte, class coluna 4. Lembrem-se sempre que dentro de uma row a soma das calls tem que dar 12. Lembram disso? Sempre assim. Nessa parte maior eu vou criar um H1 aonde eu vou ter a minha imagem, a logo e o nome da estrutura. Só que a partir de agora eu vou utilizar também a fonte Awesome. A fonte Awesome é uma fonte de ícones. Hoje essa fonte possui mais de 8.000 ícones, sendo que 6.000 deles são pagos e 2.000 são gratuitos. Os gratuitos atendem muito bem, porque os pagos são apenas variações desses gratuitos, ok? Então, quando você clicar ali, você vem na aba Download, e aí você pode baixar aqui a versão 6 Free for Web, esse cara aqui. Ele vai baixar um pacote de fontes, e esse pacote de fontes eu vou descompactar aqui dentro da pasta fontes, ok? Quando eu descompactar essa pastinha, vocês vão ver 8 subpastas que tem que ser removidas, tá? Ficou uma pasta dentro da outra. Então, baixar aqui as 8 pastas. E aí o que eu faço? Eu posso deletar o arquivo principal, o zip, e para simplificar eu deixo esse aqui apenas o nome da fonte, fonte Awesome. Beleza? Ela está dentro de fontes e o nome da pasta é fonte Awesome. E aqui eu tenho os 8 subpastas, tá? Bom, agora eu preciso chamar ela aqui. Eu chamo ela abaixo do meu estilo e ela também é link de CSS. Então ficou aqui, eu ponho o nome da pasta, fontes barra fonte Awesome. O que significa Awesome? Incrível. Fontes incríveis, porque são ícones. E aqui é o link dela, tá? in.css. Então, para quem tem dúvida onde está o diretório, é só vir em fontes, fonte Awesome, CSS, o arquivo é esse aqui, o segundo. Vocês estão linkando aqui e ele faz linkagem com todos os outros. A partir de agora, qualquer ícone que eu utilizar da fonte Awesome, eu posso clicar aqui em Icons, vir na parte Free, que são 2009, e digitar o ícone que eu quiser. Nós vamos usar o Bullhorn, esse cara aqui, tá bom? Então esse ícone aqui eu posso clicar no código dele e já usar como logo aqui, ó. Prontinho, esse é o código que eu vou utilizar.
E a partir daí, eu já tenho ele aqui. Eu posso usar qualquer um daqueles 2000, só o código agora, que já vai funcionar. Tá? A vantagem de estar usando aqui esse ícone é porque você pode aumentar, por exemplo, o tamanho dele em 2 vezes, por exemplo. Ok? Até 5 vezes você pode aumentar. Nessa linha eu quero afastado, eu posso usar o margem top 4 para ele dar um afastamento superior, não ficar tão colado. E agora eu vou colocar o nome do meu site. O nome do meu site vai ser Boca no Trombone. Beleza? Como eu estou dentro do H1, eu fiz questão de usá-lo aqui para que ele fique lado a lado. Tá? Tanto um quanto o outro. Poderia fazer com flex? Poderia, mas nesse caso aqui eu estou utilizando dessa forma. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um spam class logo. Por que eu criei o spam? O spam é uma tag do HTML que eu chamo tag café com leite. Ela não faz nada, tá? Ou seja, para você aplicar uma classe, você precisa ter uma tag. E essa tag é o spam, que ela não formata em nada, ok? Bom, essa classe logo eu não tenho nos meus arquivos CSS, então eu vou precisar criar um arquivo novo chamado style.css e salvar na pasta CSS. Agora eu posso chamar também esse meu arquivo, tá? Que está na pasta CSS, chamado style.css. Neste arquivo eu vou colocar apenas o CSS que não tem no Bootstrap, que são pouquíssimos, mas tem que ter um arquivo separado para ficar organizado. E uma das coisas que eu quero é utilizar uma outra biblioteca de fontes, que é agora fontesgoogle.com. Quando eu estou fazendo um site de jornal, eu tento pegar algum modelo de algum site que já existe. E uma fonte que me chama bastante atenção é a fonte do New York Times. Talvez não seja exatamente a fonte, mas essa é uma bem similar, que é a Frac. Aqui, ó, tá vendo que elas são bem parecidas, tá? Tem a Maguntia e tem a Cook, tanto uma quanto a outra, tá? Vamos usar a Cook. Como que eu faço para utilizar essa fonte? São duas formas. A primeira forma eu já devo ter mostrado para vocês, que é simplesmente usar o link e chamar a fonte. Mas quando você chama o link, você está, além de entrar no seu site, você está acessando um na web. Isso pode fazer com que o carregamento do teu site demore um pouco, principalmente aquela fonte. Então aconselhamos você realizar o download da fonte. Realizando o download da fonte, você pode ter a fonte no seu próprio diretório de arquivos, e a pasta é fontes. Coloquei ela aqui. O próximo passo é extrair essa fonte aqui, ok? Extraindo a fonte Unifrac-Cook, Unifrac-Cook, eu posso verificar que ela está aqui, a fonte. Inclusive eu posso instalar ela no meu computador, mas ela vai ser específica para o site. Como é que eu vou fazê-la e utilizar no meu site? Eu quero utilizar aqui no nome. Eu faço da seguinte forma: eu crio um arroba e uso fonte face. Fonte face, eu posso usar a fonte family, chamar o nome da fonte, aí eu pego aqui como referência para não errar. O nome da fonte é Uni, eu ponho da mesma forma que ela está, Fracto Cook. Esse é o nome da fonte. E agora o próximo é o source dela, que é o src source. E a URL é onde ela se encontra. Ela se encontra voltando o nível, porque eu estou dentro de CSS, eu estou aqui, eu preciso voltar. Então voltar é 2 ponto barra. Eu entro na pasta fontes e entro na pasta Unifracto Cook, e em seguida eu pego o nome da fonte, que é a Unifracto-bold. Tem que ser da mesma forma até a letra maiúscula para não ter problema.
e a extensão da fonte. Pronto, eu já importei a fonte para o meu CSS. E agora eu posso usá-la em qualquer classe. Então vou chamar a classe logo, aonde terei a fonte family, e aqui eu posso usar o nome dela, né? Uni fac to cook. Beleza. Bom, teoricamente é para tudo dar certo. Ok, funcionou. Aqui você pode ampliar agora a fonte, pode dar efeito, fazer a estrutura que você quiser. Nós vamos ampliar em 2 rem, né? Que ficou pouco, já que o outro, né, teria estrutura. Vamos aumentar para 6. Ficou muito, eu posso diminuir para 5 e assim eu vou verificando qual fica melhor. Então ficou em 6 rem. Eu posso utilizar aqui tranquilamente esse tamanho de fonte. Usando o Bootstrap também, se eu inspecionar os elementos aqui, apertando a tecla F12, eu percebo que existem algumas cores aqui, ó, no rodapé, na parte de baixo, que são cores root. Eu vou tentar ampliar isso aqui de alguma forma ou deixar de uma outra perspectiva para vocês enxergarem melhor. Deixa eu só localizar aqui. Ah, tá, aqui assim, beleza. De qualquer forma, elas ainda estão aqui embaixo. Melhorou a visibilidade? Aqui estão as fontes root do Bootstrap que foram definidos. Isso aqui são variáveis que podem ser utilizadas no Bootstrap. E, por exemplo, se eu quiser utilizar essa cor aqui, ó, índigo, tá? Essa variável eu posso utilizar. Eu vou fechar aqui e aí vou usar ela como cor. Então a cor dessa fonte vai ser usar a variável B__BS índigo. E aqui eu uso a fonte. Ela vai ficar de acordo com a fonte que eu escolhi. Eu não preciso me preocupar em colocar o código. Então o Bootstrap já me dá algum desses códigos. Então tá aqui a minha logo, já coloquei a minha estrutura. Eu vou colocar o próximo passo do meu wireframe, que são as redes sociais. As redes sociais eu quero desse lado. Eu vou chamá-las aqui, vou dar um alinhamento right. E aí vou chamar cada uma das redes sociais. Professor, eu não sei como chamar as redes sociais. Como faço? Vai aqui e digita o nome de uma que você conhece. Por exemplo, Instagram. Colocou aqui, ele vai te dar um ícone do Instagram. Você clica nele e ele tem um código. O bom das redes sociais é que você pode fazer um link em href, tá? Por enquanto eu não vou mandar para nenhuma rede social, então posso fazer assim. E aqui abaixo eu coloco o link, ou seja, esse ícone, tá? Os demais são bem parecidos. E aqui eu uso a classe do Bootstrap para trazer um button. Se eu deixar apenas dessa forma, ele já vai trazer o ícone aqui do próprio Bootstrap, tá? Como tá link, tá azul. Então o que eu faço? Eu uso o btn para transformar em button e o btn a cor que eu queira. Se eu quiser um vermelho, é danger. Então o botão vai ficar vermelho. Isso é do Bootstrap. Então eu vou copiando e fazendo as demais redes. Por exemplo, Facebook. Facebook é azul, eu posso usar o primary. Aí ele vai me dando os links de acordo com as cores que eu quero. Beleza? Eu posso fazer aqui outra rede social, como Telegram. Telegram, posso fazer com info. E aí ele vai me dar aquele, né, o Telegram com info. Eu posso ter o WhatsApp. O WhatsApp é verde, então eu uso o Success. WhatsApp. Ok? E aí eu vou usando os ícones, né? Também posso usar o Twitter, né? O Twitter é azul claro, né? Então vou usar o info aqui, que mais se assemelha a ele. E aí eu vou ter Twitter, tá? Então cada uma das redes sociais eu posso utilizar. Se eu ainda quiser o LinkedIn com primary, eu posso usar o LinkedIn. Ok? Então, quantas redes sociais eu desejar utilizar? Se eu quiser descer um pouquinho mais, eu posso vir aqui e aumentar a margem top
4, por exemplo, e aí ele desce um pouquinho mais. Eu já tenho aí a base inicial do meu site, seguindo o meu wireframe. Agora eu vou colocar uma barra de navegação. A barra de navegação, aí nós já vamos pegar um dos componentes do Bootstrap, componentes. Vamos em Navbar. Navbar tem essa primeira barra de navegação aqui, ó, que é esse modelo com drop down. E aí, gente, a vantagem de estar utilizando o Bootstrap é justamente por isso. Eu venho aqui e copio o Bootstrap. E aí agora eu posso criar a minha próxima div. Olha só, como é que eu vou saber aonde eu vou criar a minha próxima row? Quando eu clico aqui nessa row, tá vendo? Aqui e tem um tracinho embaixo. Esse tracinho vai também me mostrar onde está fechando, ó. Então é abaixo dele que eu vou criar minha próxima div. Então minha próxima div, que é class row, vai ter uma divisão class col. Como ela vai ser completa, vai ser tamanho 12. Eu fecho, e aí tem que ter muito cuidado nisso, porque agora você vai colar o código daquela navbar. E é muito código, então cuidado para não se perder, é só código HTML. Ok? Isso aí já me dá uma barrinha de navegação do jeito que está lá no site, tá vendo? Com search, com button, com drop down, tá? E responsivo. Tá? Aqui também, ó, ela encolhe ou não, beleza? Lembrem-se sempre disso, é tudo responsivo. Como que eu faço a partir daí? Eu posso trocar ela, ao invés de light ser dark, tanto no navbar quanto no background. E aí ele muda para o preto, por exemplo, tá? Fica bem melhor, já começa a dar uma forma para o meu site. Aí eu vou trocar os itens do menu. O navbar eu não quero, então posso deletar ele daqui. Aí ele vai sair dali, ok? O home eu deixo. O próximo link eu poderia fazer uma página sobre o site. Aí eu modifico aqui. E o drop down eu vou utilizar para chamar notícias. E aí as notícias podem ser, né, do tipo internacional. Pode ser do tipo nacional e pode ser do tipo local. Aqui percebam que tem um HR, tá vendo? Dentro de um LI, é essa divisão aqui, ó, tá vendo? Como eu não preciso, basta que eu exclua ele daqui. Então ele agora não tem mais. Esse link está desabilitado. Então é o próximo aqui, basta que eu tire esse disable, coloque o href para nada, para virar link, e eu posso colocar outros itens de menus, como por exemplo, política. Copio o link do menu e vou criando outros. Cultura, esportes, entretenimento, por fim, vídeos. E aí quando eu criar outras páginas eu posso linkar aqui, mas por enquanto eu coloquei uma sequência de menus que são conhecidos nos sites de notícias. O próximo passo aqui é modificarmos um pouquinho essa caixa. Essa caixa de busca, ela está logo aqui. O placeholder é a palavra que aparece aqui dentro quando você digita, ela some. No Brasil nós utilizamos o próprio pesquisar 3 pontinhos, correto? É onde vocês colocam ele aqui. E aqui, ao invés da palavra search, você pode chamar um dos ícones do próprio fonte Awesome, que é o Search, tá? Para quem não lembra, é a famosa lupinha, ok? Essa lupa, se eu não desejar ela assim escura, eu posso mudar aqui a cor do botão, como por exemplo secondary. Secondary vai me dar um botão cinza, beleza? Mas eu poderia colocar azul, qualquer uma dessas outras opções aqui. Entretanto, pelo menu ser cinza com preto, eu utilizo dessa forma, beleza? Nós já temos uma estrutura inicial aqui. O próximo passo agora é colocar o nosso carrossel de imagens, que é esse aqui, ó, do wireframe.
Então vamos criar a sequência de row que nós vamos ter a partir de agora. Nós vamos ter uma nova linha, class row, ok? Dentro dela nós vamos ter duas divisões, tá? Uma class coluna de tamanho 8 e a outra de tamanho 4. Beleza? É aqui nessa que nós vamos colocar o nosso slider e aqui nós vamos colocar o accordion. Ok? Beleza, vamos colocar o slider aqui, vou dividir, vou deixar o espaço aqui já preparado para colar o código. E o código você vai pegar do próprio componente do Bootstrap, que está aqui, ó, carrossel. O carrossel eu escolho qual que eu vou utilizar. O primeiro carrossel são apenas imagens. O segundo carrossel tem as setas. O terceiro carrossel tem os bullets. E o quarto carrossel eu tenho já com os captions, que são as descrições. É esse que eu quero. Copio o código e colo aqui. Preciso só organizar a indentação e saber o que eu estou fazendo. Percebam que na primeira div do carrossel são os buttons. Nas segundas divs começam as imagens. Aonde tem img src, eu vou colocar uma imagem. Então eu tenho 1, 2 e 3 aqui. Vamos procurar nossas imagens. O Google é o melhor fornecedor de imagens, ok? Mas eu posso procurar no site Pixabay, que é um site que eu gosto muito de procurar imagens, ok? Como nós estamos fazendo um site de notícias, eu vou começar com a alta da gasolina, beleza? Tá aí uma imagem que eu quero utilizar, ok? E aqui eu posso fazer o download gratuito. Não precisa ser uma imagem uma alta resolução, eu posso baixar essa segunda opção aqui ou até esta aqui, dependendo da minha estrutura, para não ficar muito pesado o meu site. Vou fazer no 600, ok? Além disso, eu vou baixar também outras imagens, uma por exemplo de esporte. Posso baixar aqui, né? Ok? Para fazer o download também. E também posso pegar uma de diversão. Não tem aqui, talvez ele não saiba aqui, entretenimento. Beleza. Tem algumas de entretenimento que talvez não tem muito a ver, mas tem uma de um show que a gente pode colocar. Fazer o download para nossa última imagem. Então tenho 3 imagens aqui. Essas 3 imagens, tá? Que eu baixei, eu posso recortá-las e levar para minha pasta de images para organizar o meu site. Ok? Visualização para eu saber quem é quem. Aqui é a minha primeira imagem, eu posso renomear para 1. A minha segunda imagem renomeando para 2. E a terceira imagem renomeando para 3. Assim fica mais prático para eu saber, ó. Vamos lá, primeira imagem, tá? Eu vou chamar aqui na pasta images barra 1.jpg, né? Aí aqui eu ponho um título, gasolina. Com a alta dos preços da gasolina, vamos deixar no singular, né? Do preço da gasolina. Agora é investir em carros elétricos. Beleza, a segunda imagem é images barra 2.jpg export. Saia correndo na frente. Terceira imagem, tá? Cultura.
com a crise que estamos, o povo quer só diversão. Beleza, coloquei aqui as minhas 3 manchetes. Posso sair daqui e verificar como ficaram aqui. Esse é o meu carrossel, tá? Com a altura que eu coloquei das imagens ali. As imagens estão passando por aqui. E aí eu posso fazer algumas alterações caso eu queira, né? Aqui elas vão passar automáticas, tá? São imagens escuras, não precisa dar tanta ênfase aqui, tá? Mas por acaso, se você quiser melhorar ali e colocar um fundo, você pode utilizar aqui o Carrossel Caption, que é onde fica o texto. Nele você coloca um background color RGBA, aonde você coloca a cor preta e uma transparência de 30%. E aí ele faria aqui uma tarjazinha transparente, tá? Para todos eles, ok? Isso é uma opção que você pode estar utilizando. Se você não quiser ele colado ali, o ideal seria você dar um afastamento padronizado aqui na row, como fizemos nas demais, que é o Margin Top 4. Assim você dá um afastamento aqui das bases. Nessa outra parte aqui nós podemos colocar, de acordo com o nosso wireframe, seria um acórdão. O acórdão, ele é um componente daqui, ó. Esse acórdão é para quando você tem uma estrutura de texto maior como essa, e você só copia o código e pode colocar ali no seu outro lado, né? Ok? Óbvio que eu não vou alterar os textos, mas eu poderia colocar ali algumas matérias em destaques, mas ele já dá aqui uma estrutura aqui onde eu posso estar abrindo e fechando cada uma das estruturas, beleza? Fica muito bom para fazer aqueles fale conosco ou perguntas frequentes. Você põe a pergunta, embaixo a resposta. Ele é muito bom. Podem colocar mais itens aqui. Esse veio padronizado com 3. E aí a última parte, que seriam aqui os cards, beleza? Os cards são 3 colunas. São 3 colunas que nós vamos colocar aqui na div class row, margem top 4, já para padronizar com os demais. E aqui nós temos 3 divisões de coluna tamanho 4, aonde ficarão os nossos cards, beleza? Os cards são 3, eu preciso colocá-los aqui dentro, né? Que também são componentes. Os componentes estão aqui, card. Eu posso simplesmente pegar o primeiro modelo, que é o que eu mais gosto, copio e colo aqui, organizando a sua indentação. Obviamente eu não vou usar o width 18 rem, mas sim 100%, que aí ele pega toda a área, ok? O src, que é o local da imagem, vem vazio, então eu posso usar aquelas imagens ali como exemplo, um .jpg, ok? E nessa imagem eu posso copiar essa estrutura para passar para os outros aqui também. Essa aqui eu vou chamar imagem 2 e o outro eu vou chamar imagem 3. Um ponto importante aqui nos cards, deixa eu atualizar aqui para vocês verem. Então aqui embaixo, ó, os destaques de notícias. É que eu posso trocar tanto o título quanto o button para usar as cores do Bootstrap. Então, por exemplo, se esse aqui é uma notícia geral e no meu site eu defini que as notícias são, por exemplo, em vermelho, eu poderia trocar o título aqui para acrescentando o text danger. E o button aqui, ao invés de ser primary, trocaria para danger. Assim eu consigo trocar aqui o título e o button para vermelho. Como aqui trata-se de esporte, no esporte a gente usa muito verde.
Então o título poderia ser o text success e o button também o success, ok? Assim ele seria um botão verde. Já o entretenimento eu posso usar, por exemplo, o text warning, aonde me dá um texto amarelado, né? Warning, e aí teria a parte de entretenimento. Beleza? Você percebe que em pouco tempo nós utilizamos o Bootstrap como framework, nós utilizamos a fonte Awesome para a parte de iconização e usamos a fonte Google como fonte da nossa logo, além de usar o próprio Pixabay para obter as imagens, fazendo tudo de uma forma gratuita e organizada, né? Então, vou sim. Então tá aqui, né? É só a estrutura inicial para vocês entenderem o processo e espero que vocês tenham gostado aí.